Elon Musk se tornou um dos nomes mais influentes no século XXI. Talvez seu feito mais impressionante tenha sido a fundação de sua empresa de foguetes SpaceX. Nos últimos anos, eles lançaram com sucesso vários foguetes ao espaço, mesmo levando humanos para a Estação Espacial Internacional ida e volta. Para ele chegar a este ponto, a SpaceX teve que superar muitos lançamentos fracassados que na época quase levaram a empresa à falência devido a essas falhas. Inovação e mudança que levaram a SpaceX que todos conhecemos hoje. Dê uma olhada em 5 lançamentos SpaceX que deram terrivelmente errado. Elon Musk é conhecido como um dos empreendedores mais ousados dos últimos tempos a fazer sua marca na indústria espacial. A NASA tem lançado ônibus espaciais e satélites usando propulsores que se desprenderiam e simplesmente cairiam de volta no oceano, onde eles seriam coletados e reutilizados. A maioria decidiu que este método não era tão prático, então ele e sua equipe desenvolveram uma maneira para os impulsionadores não apenas se orientarem de volta para a Terra, mas também serem capazes de ficar em pé. Tenho certeza de que todos nós já vimos isso em algum lugar online, mas esses pousos nem sempre saíram de acordo com o planejado. Em 17 de janeiro de 2016, o foguete Falcon 9 lançado para transportar o satélite internacional de oceanografia JASON 3 no espaço. Foi um lançamento perfeito com os estágios se separando conforme planejado. A única coisa que restou foi o foguete pousar na barcaça no oceano. O que você estava olhando é o motor realizado as manobras de autocorreção e alinhando com a plataforma para seu pouso. O foguete pousou suavemente e os motores desligaram, mas depois de cerca de 2 ou 3 segundos, tornou-se evidente que algo estava errado. Depois que o foguete pousou no ponto de aterrissagem e fez contato com a plataforma, um dos braços não travou totalmente no lugar. O peso do foguete era muito grande e ele caiu, resultando em uma explosão incrível com o impacto. Ninguém estava a bordo do barcaça para que nenhum ferimento aconteça como resultado. Em 23 de dezembro de 2020, a SpaceX conduziu seu teste do protótipo de alta altitude Starship SN8. Durante este teste, o tal craft de 12 andares foi lançado a uma altitude de cerca de 12,5 km por meio de seus 3 motores Raptor. Uma vez que atingiu seu pináculo, os motores desligaram e a nave estelar caiu horizontalmente de volta para a Terra em uma posição de barriga controlada em direção à sua plataforma de lançamento. Pouco antes de tocar para baixo, a nave disparou um impulsionador para girá-la verticalmente para que pudesse pousar na vertical o mais rápido, e foi um pouco demais e o foguete pousou muito forte, resultando em uma bola de fogo brilhante. Para a maioria das pessoas, este acidente seria uma grande decepção. Mas Elon Musk não é a maioria das pessoas. Ele ficou realmente satisfeito com a forma como o teste foi, indo tão longe a ponto de dizer que ele realmente esperava que a nave batesse. Na mente de Musk, cada falha é uma oportunidade de aprender algo novo, para que ele saiba e entenda que este acidente foi um passo mais perto de seu sonho de colocar a humanidade em Marte. As várias naves da SpaceX passou por alguns protótipos, cada um mudando ligeiramente desde o anterior, conforme os engenheiros aprendem sobre os erros e como corrigi-los após a explosão SN8. O resto da tripulação da SpaceX continuou com os testes da Starship SN9. A rotina era a mesma, que lançaria algumas milhas acima da superfície da Terra e teria uma queda controlada de volta onde terminaria pousando. Pelo menos esse era o plano, muito parecido com o SN8. Mas não foi bem isso o que aconteceu.
É assim que os foguetes voltaram e não conseguiram diminuir a velocidade o suficiente ou mesmo ficar na vertical. A causa para isso é considerada uma falha de um dos 3 motores a bordo, porque o motor nunca acendeu, não havia empuxo suficiente para diminuir a velocidade de maneira adequada. O engenheiro da SpaceX pegou essas informações e as usou para aprimorar testes futuros, finalmente levando a um lançamento e pouso bem-sucedidos de SN-15. Em 28 de junho de 2015, o lançamento da SpaceX CRS-7 do Cabo Canaveral na Flórida em uma missão para levar suprimentos para a estação espacial, foi um lançamento pitoresco até 139 segundos de voo. Neste ponto, uma nuvem de vapor branco apareceu. Alguns segundos depois, o segundo estágio do foguete deveria separar o foguete completamente quebrado. Foi determinado que um trecho que deveria manter o óleo de alta pressão e o líquido separado, falhou a carga de gás em um tanque de oxigênio líquido, fazendo com que ele superpressurizado e explodisse. As investigações independentes da NASA também descobriram que o suporte não era feito de material de grau aeroespacial como foi recomendado, o que poderia ter contribuído para o fracasso. No início da vida da SpaceX, os testes foram feitos em vários rockets diferentes, um deles foi o Falcon. Durante uma série de testes, houve algumas falhas e explosões que revelaram muito sobre as falhas de design que precisavam ser alteradas, mas isso é apenas parte do processo de aprendizagem de acordo com o Musk. Este vídeo nos remete a 2 de agosto de 2008 e ao terceiro teste do foguete Falcon 1. Várias câmeras foram colocadas em vários lugares do foguete para dar as melhores vistas do lançamento, os motores acesos e o foguete decolou com um lançamento quase perfeito assim que atingiu uma altitude de 217 milhas. O segundo estágio se separou do primeiro, mas houve um problema no primeiro estágio não ter completado sua queima. Quando os 2 estágios separaram, o primeiro estágio na verdade voltou e fez contato com o segundo estágio novamente. Isso fez com que a célula no estágio de um foguete fosse um pouco desviada do curso. O resultado não foi exatamente uma grande explosão ou algum desastre incrível. Pelo menos a princípio, o que aconteceu era que ele falhou em alcançar órbita, eventualmente caindo de volta através da atmosfera e queimando enquanto caía. Esse erro de cálculo foi devido a alguns ajustes após os 2 primeiros lançamentos falhados. Enquanto esses outros ajustes eram feitos, o tempo de queima do primeiro estágio permaneceu inalterado, um simples erro que levou à destruição do foguete, independentemente dos programas anteriores e falhas. A SpaceX fornece ser um dos programas espaciais mais inovadores e líderes da indústria na história do mundo. Será muito interessante ver em que direção eles levam. Para mais vídeos como este, não deixe de clicar no botão se inscrever e deixe nos comentários o que você achou deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.